palavra que será lida, que ela possa vir de encontro aos nossos corações. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos? Boa noite. Tudo bem? Muito feliz de ver novos músicos. Muito bom, parabéns, parabéns. Muito bom. Você é a primeira vez que veio, seu nome é? A primeira vez, você tem vindo. Desculpa, a primeira vez que eu te vejo aqui. Tem perguntado? Deus te use, Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe desde esse ministério. Tá? Abençoe novos músicos também, muito legal, muito bom. Tá? Ainda tem mais ainda que não estão aqui hoje. Tem mais? Tem mais dois gêmeos também. Muito bom, muito bom, muito bom. Me alegra muito mesmo, muito. Irmão, o texto que nós vamos ler se encontra no Evangelho de Mateus. Tá? Esse Evangelho ele tem algumas peculiaridades. Ele foi escrito por Mateus, que foi o cobrador de impostos, o nome dele era Levi. Ele foi escrito por volta do ano 50 depois de Cristo. Os historiadores dizem que ele foi escrito um bom tempo antes da destruição do templo, no ano 70, ele foi escrito no ano 50 depois de Cristo. E ele, assim, ele traz uns assuntos muito interessantes. Primeiro porque Mateus escreve para o público judeu. Por que ele escreve para o público judeu? O objetivo dele, eu escrevi para os judeus, era mostrar que Jesus era o Messias esperado por eles. E onde a gente vê isso? Logo no capítulo 1, a gente vê a genealogia de Jesus. Quando a gente vê genealogia, é um termo muito interessante para os judeus, era e é até hoje muito valorizado. Mostra a raiz, a história de onde veio a pessoa. Então, isso é uma característica de que o público para quem Mateus escreve é o público judeu. Tem outros temas também que Mateus aborda no seu Evangelho que são relacionados aos judeus. Mas tem uma questão interessante que ele não explica. Ele não precisa se aprofundar nisso. Isso significa o quê? Que a pessoa que está lendo sabe do que está falando. Então ele não precisa explicar. Tá? Mas o foco principal é mostrar que Cristo é o Messias. O povo judeu, o povo escolhido. E assim, o texto que nós vamos ler hoje, nós vamos meditar, é um acontecimento muito emblemático na vida de Jesus. Se encontra em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Todos acharam? Acharam? Então, sobre o que nós vamos ler? A tentação de Jesus. A tentação de Jesus. Jesus foi tentado, ele ficou quantos dias no deserto? 40 dias, 40 anos. A gente pode fazer uma relação com os 40 anos. Os teólogos fazem uma relação com os 40 anos que o povo passou no deserto. Moisés, também no Deuteronômio 9, Moisés, quando subiu ao Monte Sinai, ele também ficou 40 dias de jejum. Tá? Elias também passou o mesmo período. Tá? Esse de Elias se encontra em 1 Reis 19:8, para depois quem quiser ler, de Moisés, Deuteronômio 9:9, e Elias, 1 Reis 19:8. Elias também passou o mesmo período. Então, esse símbolo de 40 dias tem um significado muito forte, muito forte. Tá? Vamos ler o texto. Mateus capítulo 4. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus,
ordena que essas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à santa cidade e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e as tuas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse, todas estas coisas eu te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram anjos e o serviram. Quem é o tentador? O diabo. O tentador é o diabo. A tentação vem do diabo. Esse é o primeiro tópico. A tentação é o diabo. E o diabo, quando chega para Jesus, Jesus está onde nesse momento? Onde Jesus se encontra? No deserto. Exatamente. E o deserto é um lugar sem referência. Né? Um lugar sem segurança. Referência por quê? Não tem onde se apoiar. Né? Não tem o deserto. O próprio nome já diz, é deserto. Não tem uma referência. Jesus estava no deserto. Passou 40 dias jejuando. E ele teve o quê? Fome. Esse é um texto de uma profundidade que mostra, primeiro, o diabo é o tentador. O diabo chega para Jesus e fala o quê? Olha, está vendo o reino deste mundo? Está vendo o reino? Todos esse reino, o mundo e seu reino, se me prostrares, eu vou te dar. Significa o quê? Como diz, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O diabo não fala para Jesus, olha só, a beleza do mundo. Ele não está falando da beleza do mundo, assim, a terra, o planeta, o universo. Ele está falando disso. Ele está falando de reino. E quando ele fala de reino, ele fala de quê? Poder. Do sistema, do poder. O que rege as relações humanas. É disso que o diabo está falando. Ele está falando da natureza, das estrelas, do céu, ele está falando disso. O diabo oferece o quê? O reino. O quê? Poder. O poder. Ele oferece, coloca no monte de Jesus o quê? O sistema que rege. O sistema o quê? De corrupção, de vantagem acima de tudo, de eu pisar no próximo, do egoísmo, da vaidade. Esse sistema que o diabo oferece a Cristo. E Jesus responde o quê? Com base em que ele responde? Na própria palavra de Deus. Mas o diabo, ele também usa a palavra de Deus, deturpa a palavra de Deus. Ele não cita a palavra de Deus aqui? Onde que ele cita? É a parte que diz Se tu és filho de Deus. Não, ele não cita os filhos de Deus porque está escrito. Nem se responderá a ordem. Não, porque é escrito, ele dará ordens aos seus... Ele está falando aqui o diabo. Ele dará ordens aos seus anjos. Ele cita o que aqui? Salmo 91, versículos 11 e 12. Então, o diabo usando a própria palavra para deturpar, fazendo com o quê? Para Deus, Jesus, colocar Deus em prova. Olha. Então a gente vê as artimanhas, o cerco, né, do inimigo, mexendo com Jesus. Mas a primeira tentação qual foi? Transformar pedra em pão. E o que diz o versículo 1? Versículo 1 ou 2?
Fome. 2, ele teve fome. Irmãos, Jesus estava no deserto. 40 dias. No deserto. Quem já falou, o deserto são pontos sem segurança, sem referência. Porque tudo aquilo que você conhece de referência, de segurança, você não tem lá. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? O deserto é um lugar de insegurança. Porque você está só. E aqui demonstra a humanidade de Cristo. Porque versículo 2 fala o quê? Ele teve fome. A gente voltando à questão de Mateus escrever para os judeus, existia uma história entre os judeus dessa época aqui, que o Messias, quando viesse, ele ia fazer milagres maiores que Moisés. Isso era uma teoria que os judeus tinham. Que o Messias, quando viesse, ia fazer milagres maiores que Moisés. E se Jesus transforma aquela pedra em pão? Ele ia fazer milagre mais que Moisés? Não. Ele não fazendo um milagre maior que Moisés, a autoridade dele como Messias ia embora. Foi o primeiro ponto. Se ele transforma aquela pedra em pão, ele podia fazer, ele estava com fome. Porque aqui a gente está falando de humanidade, né? Da carne de Jesus tendo fome. E essa carne de Jesus tendo fome, essa humanidade, tem um símbolo muito forte de um Deus que se identifica com a nossa necessidade. Que Ele entende a nossa dor, entende a nossa carência. Porque Ele teve fome. E não foi 4 dias. Foram 40. Foram 40. Então é um Deus que se identifica com a nossa limitação. É um Deus que sabe que vai passar fome. É um Deus que sabe o que é sofrer. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que Jesus, pouco antes de ir para o deserto, ele foi batizado. E no batismo dele, o que dizia a voz? Ouviu-se uma voz dizer o quê? Esse é o filho amado de quem me compraste. Esse é o filho amado de quem me compraste. E o que o diabo fala para Jesus aqui? Se tu és filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o filho de Deus, pula desse pináculo aqui. Se tu és o filho dele, coloca em dúvida o quê? O que ele coloca em dúvida? Jesus é o filho de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Você é o filho de Deus e passa necessidade? Você é o filho de Deus e passa fome? É isso que o diabo está falando para ele. Você é o filho de Deus mesmo? Vamos agora, claro, vamos tentar agora nos aproximar um pouquinho daquele momento de fragilidade de Jesus, com fome, 40 dias, e o diabo, pouco antes ele escuta a voz do alto falando que era o Filho de Deus. Esse é meu filho amado, de quem me compraste. Em seguida ele está no deserto sendo tentado pelo diabo, e o diabo fala para ele: se tu és o Filho de Deus mesmo, passa fome. Que Deus é esse? É teu pai? Então a gente já viu aqui alguns pontos aqui, antes de entrar no ponto-chave, a gente viu alguns pontos aqui, que a tentação, o diabo é o tentador. A gente já viu aqui da humanidade de Cristo, Deus tomando forma, né? E entendendo
a nossa necessidade, entendendo a nossa carência, o nosso sofrimento. É o Deus que se compadece, ou seja, Ele sofre com a gente, que entende o que é passar fome, entende o que é sofrimento. Mas o ponto-chave é essa questão que a gente está falando aqui, se você é o Filho de Deus. Por que é bom a gente falar isso? Porque hoje, infelizmente, a gente vive uma sociedade que nos acostuma muito mal. Nos acostuma com um certo conforto. Né? A humanidade, por incrível que pareça, ela nunca teve um nível tão grande de conforto. Nunca teve. Acesso a tudo. Nunca teve. A sociedade pós-moderna, ela cria a ideia de que nós somos merecedores de tudo. E essa ideia impregna a teologia moderna. De que, ao invés de Deus nos construir com base no que Ele é, entende? Um Deus justo, compassivo, amoroso, justo, que me ama, que está comigo. E ao invés de Deus me construir com base no que Ele é, no que aparenta o texto bíblico, o homem, constrói um Deus com base naquilo que Ele é. Vocês estão entendendo? Não é o texto bíblico que me constrói, é eu que construo a narrativa do texto bíblico com base nas minhas carências e necessidades. A partir do momento que eu coloco, a gente fala isso porque quando a gente vê a teologia da prosperidade e outras teologias deterministas, né, que eu posso, eu faço, eu aconteço, isso cria uma religiosidade frágil, né, um conceito de fragilidade, de uma religiosidade vulnerável, fraca, débil, que a qualquer momento vai se quebrar. Porque cria uma frustração. A partir do momento que eu crio um Deus, a minha imagem e semelhança, que eu coloco no texto, porque Deus tem que me dar. Eu não posso passar necessidade. Eu não posso passar por circunstância ruim. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores no sentido de que, mesmo durante as circunstâncias mais difíceis, Deus está comigo. É isso que é construir um relacionamento e uma religiosidade fundamentada, forte. É entender que Deus está comigo, independente de circunstâncias. Eu não sou merecedor de nada. O Evandro não fala isso com falsa humildade, não é nem para passar daquela porta. Mas nós somos mais que vencedores, sim. Mas hoje cria-se, por isso que a gente vê tantos afastamentos dentro da igreja. Tantas pessoas se desiludindo com o quê? Com esse Deus. Não com o Deus bíblico, mas o Deus que a própria pessoa criou. E não aceitar a verdade bíblica. Porque Jesus aqui, voltando ao texto que a gente leu, Jesus teve fome. Jesus teve fome. Né?
Cristo teve fome. Se nós olharmos para o texto bíblico, eu desafio aqui, a Bíblia, se você procurar na Bíblia a definição de felicidade, você não vai encontrar. A Bíblia não diz o que é felicidade. Ela não vai dizer o que é felicidade. Mas se você abrir Mateus, voltar algumas páginas, capítulo 5, a partir do versículo 1, você vê quem são os felizes. A Bíblia não diz o que é felicidade. Mas se você ler, vamos ler. Vamos voltar uma página aqui. Não, uma página para frente. Mateus 5, do 2 ao 12. A Bíblia não diz o que é felicidade, mas ela diz quem são os felizes. Ela diz quem são os felizes. Vamos ler? Cada um lê um versículo? Eu vou começar lendo. Abençoados são os que choram, ou bem-aventurados. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. 5. Não, 4. Não, você leu. Não, eu li o 3. Vou ler o 3, desculpa. O 3. Abençoados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. 4. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. 5. Alguém lê, por favor. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém. 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vou voltar a repetir a terceira vez. A Bíblia não diz o que é felicidade, mas ela mostra quem são os felizes. Esses são os felizes, os que confiam em Deus. Porque aqueles que vivem independentes das circunstâncias se alegram. E um pastor, até trouxe o texto, no jornal, ele escreveu no Jornal Batista em 2008, eu salvei esse texto, guardei para mim, porque ele falou imensamente no meu coração. Ele fala o seguinte: a maior alegria, a maior bênção é ter um Deus a quem servir, independente das circunstâncias. A maior bênção é muita bênção, muita felicidade e alegria ter um Deus a quem servir, independente das circunstâncias. Porque o conceito de felicidade que o mundo prega não é esse. Não é passar necessidade, não é ter fome. Mas o Cristo, o Filho de Deus, ele teve condições de se unir a gente, de entender o que é o ser humano que é passar fome e mesmo sendo tentado pelo diabo. Irmãos, eu li um texto muito interessante que o pastor falava da autossuficiência do ser humano, da necessidade do ser humano. Ele falava várias coisas. Os animais não entendem o que é necessidade, não tem necessidade, essa expectativa, essa ansiedade que nós temos. Ele fala no Salmo 23, ele fala uma coisa muito interessante: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, então ele faz bem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Não temerei mal algum. o ser humano é o único que anda sobre a face da terra, que tem consciência que anda no vale da sombra da morte.
Meu cachorro não sabe que ele anda no vale da sombra da morte. Ele vive por viver. Mas o ser humano, o homem, é o único que anda sobre a face da terra, que tem consciência que ele anda no vale da sombra da morte. E mesmo assim ele vive como se não andasse. Ele vive como se fosse eterno. Ele gasta como se aquilo fosse ser para sempre. Ele consome, ele vive por um mundo que daqui a pouco vai embora. E é muito triste quando a gente vê igrejas pregando material, pregando vitória material. Esse tipo de pregação prega a vitória da carne sobre o espírito. Não a vitória do espírito sobre a carne, sobre o materialismo. Não. Esse tipo de pregação que nos influencia, de certa forma, ela prega o quê? A conformidade com o mundo. Né? O que Romanos 12 fala? Não vos conformeis com esse mundo. Mas mais para a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis com boa, agradável e perfeita a vontade do nosso Deus. Romanos 1:2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Não vos conformeis, não tomar forma. E aí, muitas vezes, o discurso de hoje faz com que a gente tome forma do mundo. Entendendo, olhando. Então, a gente toma a forma do mundo e olha para a Bíblia e lê o texto por vezes, criando um Deus um Deus que não existe. Quando o Deus pregado por Jesus é um Deus do quê? Que se compadece, que entende que independente das circunstâncias Ele está conosco, que entende a nossa humanidade, entende a nossa limitação, que diz: no mundo tereis aflições. Mas qual a consequência dele? Mas tem disso na parte dele. No mundo tereis aflições. Bom, por quê? Ele venceu o mundo. Que mundo que ele venceu? Aquele mundo que o diabo ofereceu. Ele venceu o quê? O sistema. Como a gente falou, venceu o sistema de poder. A ideologia que rege o mundo, Cristo venceu. Por quê? Ele foi crucificado por quê? Qual o motivo da crucificação dele? Inveja. Não, ele morreu por nós. Mas o que levou os líderes da região? Por inveja, né? Por ódio, por poder. Mas Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Entende? Fica claro isso. Fica claro que a felicidade é deixar que Deus nos construa a partir do que Ele é e não daquilo que eu penso. Né? Isso não tem nada a ver. É importante a gente ter isso em mente. A felicidade consiste em deixar que Deus me construa com base naquilo que Ele é, não naquilo que eu penso. Aquilo que eu penso é o quê? Não. Feliz não é os que choram, não. Feliz não é aqueles que passam necessidade, não. Isso é o que eu penso. Isso é o que o mundo prega e o que algumas igrejas pregam. E algumas formas também no que nós olhamos o texto bíblico e interpretamos dessa forma, que está errado. Então, para a gente encerrar, eu gostaria de que a gente tivesse em mente que Deus tem o melhor para nós. Independente das circunstâncias, nós temos um Deus a quem servir. E o serviço começa quando a gente coloca o pé ali fora. Aqui dentro também a gente serve, é importante, mas lá fora é que a gente choca o mundo quando a gente vive de acordo com os padrões de Deus.
A gente choca o mundo quando ofereço amor. A gente choca o mundo quando ofereço bondade, quando não pago o mal por mal. Esse é o chocar o mundo. Isso é o servir. Né? Uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de apoio, uma oração, um folheto que você está dentro do ônibus distribui. Se sentiu tocado, distribui o folheto lá. Isso tudo faz parte do serviço. Mas o mais importante é ter em mente que Jesus teve fome, foi tentado, teve fome, foi colocado em dúvida o amor de Deus por ele, e ele venceu o mundo. Temos um Deus que se compadece, temos um Deus que sofre, temos um Deus que nos entende, porque ele foi humano. Né? Em Filipenses capítulo 2, ele se abriu mão de toda a glória, tomou forma humana, foi crucificado, morreu morte de cruz, pela morte vergonhosa. Temos um Deus que se compadece. Vamos deixar que Deus nos construa a partir do que Ele é. Agora, para a gente entender isso, Bíblia, oração e igreja. Tá? Bíblia, igreja e oração. Tá? Bio é vida. Bíblia, igreja e oração. Isso faz com que Deus nos construa com base naquilo que Ele é. E não eu construir um Deus na base daquilo que eu sou, daquilo que eu penso. Entendendo que Deus está acima de todas as circunstâncias. Amém? Amém. Sim. Pode encerrar? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Encerrando o culto. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela liberdade de estarmos indo para casa. Muito obrigado, Senhor, pela bênção de estar aqui nesse início de semana. Muito obrigado por podermos meditar na Tua Palavra. Muito obrigado por Jesus Cristo em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por Ele ter nos chamado das trevas para a Tua maravilhosa luz. Muito obrigado por Teu amor demonstrado na cruz do Calvário, Senhor. Muito obrigado. Te louvamos e agradecemos o Teu nome, pelo Teu amor, Pai, mensurável, ao ponto de dar Teu Filho por nós, não merecedores. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos incomodar, para nos colocarmos cada vez mais na Tua presença, te buscarmos no dia a dia, buscarmos, ó Pai, para as mínimas decisões. Oramos, ó Pai, pela nossa semana, pela semana de cada um aqui, pela semana, Pai, de cada um que também não pôde estar aqui por algum motivo. Te pedimos por todas as orações que foram levantadas, cada pedido, que o Senhor esteja, Pai, abençoando, Pai, poderosamente essas vidas, Pai, todos os nomes, lembranças, agradecimentos, tudo que foi feito aqui seja feito para a Tua honra e Tua glória. Abençoe, Pai, a nossa semana, abençoe a semana na Tua presença. Possamos sentir a Tua presença, mas também a necessidade de Te buscar a cada dia para sermos melhores. Transforma-nos, Senhor, a Tua imagem, transforma-nos, ó Deus, para sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Essa oração, Pai, nós fazemos e deixamos no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E estamos encerrados, lembrando que amanhã nós não temos PG.